Durante os dias 8 e 11 de agosto aconteceu, hoje pela manhã inclusive, até hoje pela manhã, aconteceu em assembleia, uma assembleia inédita da Conferência Eclesial da Amazônia, realizada em Manaus. O evento reuniu cerca de 70 participantes dos 9 países do bioma amazônico: Antilhas, Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Peru, Venezuela. E para falar desse encontro, nós vamos ter o prazer de acolher aqui no Almanac o Padre Júlio Caldeira, que é assessor de imprensa da Conferência Eclesial da Amazônia, a SEAMA. E é claro que eu desejo boas-vindas ao senhor, Padre Júlio. Muito obrigada por falar conosco, atender o nosso pedido. Sua bênção e boa tarde. Boa tarde, Deus abençoe a todos. Um abraço muito fraterno aqui de Manaus, como você disse muito bem, concluindo essa bonita assembleia eclesial, né? Essa primeira que foi presencial. A SEAMA nasceu no marco da pandemia, depois do Sínodo Amazônico de 2019, de uma maneira concreta. Essa foi a primeira oportunidade onde se pôde unir todas as pessoas para conversar sobre a vida da igreja na Amazônia, nesses 9 países. Ô padre, fala um pouquinho da SEAMA para a gente. O que é a Conferência Eclesial da Amazônia? Bem, a Conferência Eclesial da Amazônia é uma... Geralmente a gente está mais acostumado com as conferências episcopais, né? Então a gente fala episcopal de bispos. Quando é eclesial, estão unidos bispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, leigos, leigas, populações da Amazônia, como os indígenas, por exemplo, que têm uma participação ativa em todas as decisões que se vão gerando para o bem da igreja. E ela nasceu como fruto do Sínodo Amazônico, que pediu que se tivesse essa grande conferência a nível de todos esses países. E de uma maneira muito concreta, para que a gente possa mostrar esse rosto da igreja que é amplo. Não são só bispos e padres, somos todos, pelo batismo, filhos e filhas de Deus. Isso mesmo. Ô padre, o senhor falou que essa foi a primeira assembleia presencial. Qual que é a importância dessa assembleia inédita da Conferência Eclesial da Amazônia? Bem, essa é a única conferência no mundo que é eclesial, né? É a única. Então, a primeira grande importância é isso. É algo inédito na história recente da igreja. Então, a gente ainda está começando a aprender como caminhar desta maneira, porque existe conferência de religiosos, conferência de bispos, conferência de leigos, né? O conselho de leigos, mas é a primeira onde todos vamos caminhando juntos, fazendo o caminho e buscando aquilo que o Sínodo Amazônico pediu, os novos caminhos para a igreja na Amazônia e para uma ecologia integral. A partir também dos 4 sonhos que o Papa Francisco deixou, né, para esse trabalho na Amazônia, a nível social, ecológico, cultural e eclesial. Como ser uma igreja com rosto amazônico, que ele veio falando desde o primeiro encontro que ele teve com a juventude lá no Rio de Janeiro, quando convocou os bispos do Brasil e fez esse discurso. Devemos ser uma igreja com rosto próprio e dentro dessa catolicidade que nos une em todo o mundo, né? Ô padre Júlio, e esse foi um dos objetivos dessa conferência? Quais os principais objetivos e temas que foram abordados aí na Assembleia? Bem, a SEAMA, como eu disse, nasceu no marco da pandemia, né? Em 2020, dia 29 de junho. E todo o seu trabalho, todo o seu caminho foi feito de maneira virtual, os encontros aqui pelos quadradinhos, como a gente dizia, né? Mas muito bem coordenado, vivenciado, com um dinamismo muito grande dado pelo nosso saudoso Dom Cláudio Umes, né? Que apostou nesse caminho e que fez esse sonho do Papa, esse sonho da Igreja da Amazônia ir se tornando realidade também, recordando 1 ano do falecimento dele faz pouco, né? E de uma maneira concreta, essa assembleia, sendo a primeira presencial, foi para confirmar todo esse caminho. Porque essa assembleia recebeu o reconhecimento canônico. O que quer dizer isso? Por parte do Vaticano, né? É a primeira assembleia eclesial que tem o reconhecimento oficial pelo Vaticano. Então, essa assembleia foi para ratificar todo o caminho feito, entre eles da presidência. Essa presidência tem 5 representantes, presidente e 4 vices. O presidente, nesse momento, é o cardeal Pedro Barreto, que representa o episcopado. Tem, por parte das religiosas, a irmã Laura Vicunha, aqui do Brasil. Pedro Barreto, cardeal Pedro Barreto, do Peru.
temos uma indígena, né? A Patrícia Gualinga, que é do Equador, uma leiga indígena da própria Amazônia. Depois nós temos também o representante que foi eleito aqui para os sacerdotes, o padre Zenildo Lima, aqui de Manaus, né? E temos Maurício Lopes, representante dos leigos, que ele também é do Equador. Então, é um pouco isso. E, além disso, a Assembleia ajudou o quê? A mostrar quais são as linhas de ações que devem ser levadas pela SEAMA, que são aqueles pedidos, compromissos concretos do sínodo, que o sínodo amazônico pediu, né? Ô padre, isso tudo visando abordar também os desafios específicos que são enfrentados pela igreja na região, né? Sem dúvida, sem dúvida. E sabendo de uma coisa específica, a Assembleia Eclesial foi para dar resposta. Eu estou até pegando aqui só para não falar coisa errada, porque são tantas informações, né? Mas ela foi chamada a dar uma resposta concreta aqui. Aquilo que é próprio do caminho da igreja e que quer ser levado adiante de uma maneira concreta na Pan-Amazônia. O que seria? A enculturação, né, do evangelho na Amazônia, o diálogo intercultural, sabendo que aqui são mais de 290 povos diferentes, 240 idiomas, né? A proposta do sínodo de pensar e elaborar um rito amazônico, né? Um rito. Nós temos o rito católico romano, que usamos na maior parte do Brasil, mas um rito específico para a Amazônia, que se vem fazendo. Um programa universitário para a Amazônia também, né? A ministerialidade dentro da igreja, das mulheres de maneira especial, né? O que precisamos para uma igreja com rosto amazônico dentro da catolicidade? E como formar, né, os nossos ministérios, seja o seminarista, a vida consagrada, os leigos e tudo mais. Então esse é um pouco o trabalho específico da SEAMA, dentro desse sonho eclesial. E a nível social, diante dos desafios, nós temos outra instituição que já tem uma certa história, foi fundada inclusive em 2014, que é a REPAM, a Rede Eclesial Panamazônica, que já falamos em várias oportunidades aqui. Ô padre, a igreja ela tem um papel importantíssimo, né, na questão da promoção da preservação ambiental, também na questão dos direitos dos povos indígenas na Amazônia, não tem esse papel importante? Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, semana passada estivemos participando, a primeira vez que a igreja, de uma maneira oficial e organizada, participa de diálogos da sociedade civil. Foram os diálogos amazônicos que prepararam o quê? A cúpula dos presidentes, que foi celebrado 8 e 9. E nós, como Rede Eclesial Panamazônica, a REPAM, que é uma irmã, podemos dizer, uma irmã gêmea da SEAMA, a SEAMA preocupa mais pelos temas pastorais e eclesiais, nós, de certa maneira, participamos ativamente para mostrar o rosto da igreja que está para defender a vida e a vida dos povos. Aquela proposta de Jesus é muito clara. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Onde tem ameaça à vida, a tudo aquilo que é contrário à vida, em todas as situações concretas, aí a igreja deve dar uma resposta organizando-se como realmente somos discípulos de Jesus. Defender a vida em todos os lados. Quando tem morte física e possibilidades também, como são contaminação, desmatamento e tantas coisas que ameaçam a vida dos povos, né, da Amazônia. Uma outra dúvida, a igreja está sempre lutando pela vida, mas agora eu quero que o senhor fale dessa conferência. Como que foi a participação de líderes religiosos, comunidades, especialistas? Como que foi? Conta um pouco para a gente. Bem, a Assembleia se realizou durante 3 dias e meio, né, de maneira presencial, já vinha de um processo de preparação. Primeiro, a delegação. São 5 representantes de cada país, né? Cada país desses que foram nomeados ao princípio, que você disse muito bem, eles nomearam 5. Sabendo que o Brasil, como tem uma amplitude muito grande do território amazônico, tem direito a 10 representantes. E sempre de maneira equitativa, né? Bispos, padres, religiosos, religiosas, leigos, população indígena e tradicional da Amazônia também. E os temas mais fortes, a participação, participaram 64 pessoas, né, representantes dessas realidades. Dentro delas também pessoas espertas naqueles núcleos que eu disse, que a REPAM se dedica e que vem levando adiante. Estudos, reflexões, SEAMA, é que somos tão parecidos, né, nesse caminho. E nesse caminho
a Assembleia foi levada de uma maneira onde se pudéssemos pensar. Somos países diferentes, idiomas diferentes, mas isso não é problema, porque nós buscamos compreender-nos e o Espírito nos ilumina. Para quê? Para que a gente, conhecendo a realidade do outro, a gente possa discutir aquilo que é necessário para o bem de todos, para que a nossa evangelização seja autêntica em todos os lados. Assim foi um pouco a Assembleia, dentro de celebração, reflexão, muita partilhas e trabalhos em grupos, foram elaboradas algumas linhas de ação que nos próximos meses sairá certamente no documento, né? Inclusive já saiu até o comunicado final, acabaram de vir de me deixar aqui, né, dessa Assembleia, para que a gente possa também seguir fortalecendo o caminho. Muito bom, bonito demais o trabalho, essencial. Padre Júlio, então a partir de agora, de que forma que a Assembleia ela vai poder influenciar políticas e ações em prol aí da preservação da Amazônia e também de suas populações? Bem, como eu dizia, isso, vamos dizer assim, a SEAMA está tratando alguns temas, lógico, a igreja está em todos os âmbitos da sociedade civil e tudo mais, mas unido também ao trabalho da REPAM, da Rede Eclesial para a Amazônia, as duas unidas buscam dar essa resposta. De que maneira? Com essa incidência política que a igreja tem uma voz muito forte e potente. Obrigado de verdade, né, TV Pai Eterno, sempre por esse carinho, essa possibilidade de fazer também visíveis as situações concretas que passam na Amazônia e tantos outros. Visibilizar, não só para quem está aqui, mas especialmente para quem está fora, porque muitas das decisões do que passam aqui, dos problemas, vêm de fora, né? E a gente tem que criar essa consciência, conscientizar, primeira coisa. Segunda coisa, saber que somos todos membros da mesma igreja. Né? Somos todos católicos e devemos trabalhar pelo bem da igreja e dos povos que vivem na Amazônia. E os povos necessitam dos seus territórios, do reconhecimento. Então é importante a defesa e o cuidado do território. E a terceira coisa que eu creio que é muito importante destacar dessa Assembleia, que há uma gratidão de verdade a tudo que a igreja vem fazendo para que realmente a gente possa seguir avançando nesse trabalho conjunto, né? E o senhor fala seguir. Quais são os próximos passos agora para colocar isso em prática, para continuar essa busca aí pela melhora de toda a situação que acontece aí na Amazônia? Bem, a primeira coisa sempre é que não tem já um livro de receita de como deve ser feito. Os passos concretos é essa. Nós nos organizamos como igreja. É um trabalho muito amplo de 9 países, então cada país tem também a sua organização, as conferências episcopais, de religiosos, os trabalhos das pastorais sociais, no caso do Brasil. E nesse próximo tempo na Amazônia vai estar sendo lançado uma grande campanha, né? Que vem alinhada à campanha da fraternidade. Amazônia Sem Fome, por exemplo, é um passo concreto. A segunda coisa dela é acompanhar aquelas decisões que os presidentes dos países amazônicos tomaram em Belém, né? Durante essa semana passada. Essa semana, inclusive, terminou dia 9, perdão. Acompanhar e cobrar para que realmente seja colocada em prática. E, especialmente, ser uma igreja presente. Essa é a grande insistência que todos os povos pedem, né? Perdão, o portunhol. Estava dando outra entrevista em espanhol faz pouco. Que nós, como igreja, sejamos presença de Jesus vivo. E para isso precisamos também de mais forças missionárias que venham colaborar com a Igreja da Amazônia, que saibamos partilhar também um pouco daquele pouco que temos para ajudar na evangelização dos povos da Amazônia, né? Então, é um trabalho entre todos, os que estamos aqui e os que estão em fora. Ser uma igreja da partilha, uma igreja que realmente nos ajudamos mutuamente, né? A igreja não realiza nada, uma pessoa sozinha não consegue realizar, não é, padre? A gente tem que se unir mesmo para que tudo isso aconteça, para que o bem maior aconteça, para que as mudanças também aconteçam, para que a superação de desafios, de dificuldades também aconteça. Tudo isso é junto, não é, padre? Não tem como fazer sozinho. Não. Aqui dava um exemplo bonito, né? Um jardim, né? Um jardim, quando tem uma só árvore, não é um jardim, né? Aí tem uma árvore. Mas quando vão juntando várias árvores, essas árvores com as flores, com todos os ambientes, os frutos que vão nascendo, os passarinhos que vão chegando,
esse jardim se torna fabuloso, né? Essa floresta se torna fabulosa. Mas precisa da colaboração de todos. E assim é a nossa vida de igreja, de comunidade. Não podemos fazer nada sozinho. Precisamos unir. Podemos pensar diferentes, né? Ah, Sim. eu penso assim e assim, mas a diferença é mínima. O que nos une é muito mais. Por isso não devemos só ficar criticando por aquela eterna prática que às vezes podemos ter, né? De criticar tudo. E quando criticamos tudo, não vimos a grande beleza que tem, que é muito maior que os problemas que às vezes passamos, né? Isso Então, é, unindo-nos, podemos ir adiante, né? isso mesmo. Se a gente fica só na crítica, a gente esquece até de fazer o nosso papel, não é, padre? Por E aí o isso, por tempo isso. passa. Assim é, né? É Isso. como uma água. Uma água, quando está parada, aqui na Amazônia tem muito essa imagem, né? Mas em vários lugares, se a gente deixa a água parada, ela apodrece, né? Vai dando só coisa mal, né? Vai dando mosquito, vai gerando doenças, vai gerando... Mas essa água, quando está em movimento, ela vai gerando vida. E ela vai se purificando a si mesma e vai sendo fonte de vida para outros. Então é o convite para nós também, que sejamos católicos a caminho, né? Que sejamos com essa água que corre sempre para frente. Não ficamos só olhando o passado e lamentando. Não, olhamos para frente com esperança. Cristo está no meio de nós e tenhamos a certeza que Ele nos dá a força para seguir caminhando juntos e juntas, né? E eu tenho certeza, Padre Júlio, que com os resultados dessa Assembleia, a Igreja continuará em movimento para que desafios sejam superados aí na Amazônia, não é mesmo? Sem dúvida. Aqui na Amazônia, eu vou falar especificamente do Brasil, tem um movimento já de união muito grande, né, dos bispos, dos leigos, que começou no ano 72, quando primeira vez os bispos se reuniram em Santarém, no Pará, para pensar uma realidade, um trabalho evangelizador unido, né, com um projeto unido, com um trabalho onde se colaborasse mais fortemente entre si. Ano passado, celebramos 50 anos desse documento de Santarém e foi lançado um novo documento. Mas não é um documento que fica só no papel, mas um momento que nos une, que queremos trabalhar unidos pela evangelização da Amazônia, mas não a evangelização daqueles que vêm de fora ou daquilo que vem de fora, reconhecendo as sementes do verbo, né, como se dizia popularmente nos primeiros cristãos, Deus que já está presente. Como a gente reconhece o rosto de Deus nos povos, nas culturas que são diferentes às vezes das nossas. Eu sou do Rio de Janeiro, nunca imaginei estar aqui. Deus me enviou e aprendi a reconhecer a graça de Deus também na vida desses povos. E a partir disso, fazer um diálogo, onde o Evangelho ilumina a vida dos povos e nós também nos deixamos iluminar com as práticas evangélicas que vêm desses povos, né? Porque o Evangelho ele ilumina tanto os povos, e os povos indígenas, por exemplo, nos têm tanto a ensinar, então, mutuamente, podemos fazer muito para o bem de uma igreja, e uma igreja, como pediu o Papa Francisco, como já pediu os bispos que tiveram reunido em Aparecida em 2007, uma igreja com rosto amazônico, que trabalhemos juntos, mas unidos, como todo o país, como toda a sociedade, pelo bem dos povos e desse território tão bonito que é a Amazônia. Se você não conhece, Ótimo. venha conhecer e tenha certeza que vai ver uma parte linda do Brasil. Ótimo, Padre Júlio, eu tenho certeza disso. Obrigada por essa conversa tão esclarecedora. Continue com esse trabalho bonito, sempre com a bênção do Pai Eterno, viu? E as portas aqui da TV Pai Eterno sempre abertas para essa missão, para vivermos juntos. Tá bom, eu sou muito agradecido, de verdade. Deus abençoe você, Amém. Caísa, todos que nos escutam da Almanaque Católico, da TV Pai Eterno. Estamos aí muito unidos também, fortalecidos, e que Deus siga abençoando o trabalho de vocês. Amém. Sempre. Amém. Até a Amém. próxima.